Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula vou falar sobre a função PROC-V, dando continuidade aí ao assunto PROC-V e usando agora a PROC-V como uma procura expandida. Por que eu digo uma procura expandida? Porque por padrão a PROC-V ela procura um valor apenas, que é o argumento valor procurado. Mas se houver necessidade de procurar mais de um valor, a gente consegue fazer isso usando uma concatenação de informações, pode ser feito com a função concatenar ou com o e-comercial. Juntando essas duas informações eu consigo pesquisar por mais de um valor procurado. Esse vai ser o nosso objetivo. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui uma planilha que tem umas informações de região, UF e vendas. E aqui eu tenho uma tabelinha para retornar esses resultados. Então eu tenho aqui primeiro a região se repete aqui. Então, de acordo com as funções de procura e referência, elas vão retornar sempre a primeira informação que achar. Então, se eu faço uma PROC-V aqui, vamos fazer aqui na célula H3. Fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Eu vou procurar norte dentro dessa matriz tabela aqui. O que eu quero são as vendas. Então, o número da coluna 1, 2, 3. Procurar intervalo 0, valor exato. Clico em OK. Tem aqui o resultado, 34.621. Está aqui. Só que eu não usei esse UF aqui, eu só usei o região. Por quê? Porque o argumento valor procurado é só 1. Não consigo colocar mais de uma informação aqui. Se eu quiser retornar, aqui eu tenho o norte para o Acre. Se eu quiser retornar o norte para o Pará, eu não consigo, porque ele vai sempre achar essa primeira informação. Como é que eu faço agora para usar essas duas informações como valor procurado? E aí, se eu colocar norte Acre, ele traz para mim esse daqui. Se eu coloco esse daqui, essa linha aqui. Se eu colocar norte PA, ele traz para mim aqui essa informação que é do Pará. Para fazer isso, a gente vai ter que concatenar os valores procurados. Mas não basta só fazer isso, a gente vai ter, são dois passos: concatenar os valores procurados e criar uma coluna auxiliar com essa concatenação também. Por que não basta só concatenar aqui? Vou fazer aqui para você ver. Eu vou clicar aqui e vou clicar no inserir função. Vou fazer assim, meu valor procurado é o F3 aqui, que é a região norte. Aqui eu vou usar o e-comercial, que está aqui junto com o número 7. Shift número 7 aparece o e-comercial. Então, vou concatenar o F3 com o G3. Olha o que ele aparece aqui, norte AC, que é a junção dessas duas informações. Beleza, concatenei. Vou dar um OK. Ele dá um erro de não disponível. Por quê? Eu não tenho essa informação aqui junta na minha coluna, eu tenho ela aqui separada, que está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Além de eu concatenar dentro da fórmula, eu tenho que criar uma coluna auxiliar aqui, concatenando essas informações também. Então, eu vou criar aqui no cantinho, clicar com o botão direito, inserir, para inserir uma coluna. Aqui ele me pergunta sobre formatação. A formatação aqui não é importante, porque essa coluna vai ficar oculta depois. Vou só aumentar um pouco aqui e vou chamar essa coluna de auxiliar. Como vai funcionar o auxiliar? Ele vai fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui. Eu tenho que concatenar essas duas informações e criar aqui o que a gente também chama de coluna-chave. Vou criar uma coluna-chave para poder procurar essa coluna depois na PROC-V. Então, vou fazer aqui uma fórmula, começando com o sinal de igual, que vai concatenar a região. Novamente aqui o e-comercial com o F. Vou dar um Enter. O que acontece? Olha, concatena a região junto com o F. Vou descer aqui e vou puxar aqui na alça de preenchimento. Observa que o valor que eu procurei aqui, vamos voltar aqui no inserir função, norte AC, aparece aqui. Norte AC, que é a concatenação das duas colunas. Então, eu vou agora só trocar aqui no PROC-V. Clico no inserir função. Por que ele continua dando erro? Porque eu estou procurando a partir da coluna C. Eu tenho que incluir essa coluna auxiliar dentro da fórmula. Então, eu vou selecionar aqui agora, incluindo a coluna B, que tem um critério. E aqui, como número de índice, eu tenho que colocar uma coluna a mais, porque antes era 3. 1, 2, 3. Como eu incluí isso aqui agora,
É 1, 2, 3, 4. Eu coloco a coluna 4 para que ele me retorne o valor. Clico em OK. Eu tenho lá aquele mesmo resultado, né? Só que agora as duas células aqui estão sendo usadas para critério no resultado. Se eu mudar aqui o norte para PA, ele já mudou o resultado. Porque agora o PROC-V concatena aqui, né? O valor procurado norte PA. Norte PA está aqui. Ele procurou, achou nessa primeira coluna e me retornou esse resultado. Então você viu que é um procedimento simples, só concatenar dentro da fórmula e concatenar uma coluna auxiliar. Fiz essa concatenação com o e-comercial. Isso pode ser feito também com a função concatenar. Como é que ficaria aqui? Eu vou deletar aqui, vai dar um erro ali, né? Porque eu deletei aqui. E vou usar aqui na função de texto, ó, concat. Eu estou usando a versão 2016 do Excel. Se não aparece, se não tiver concat aí para você, tem um concatenar, que é a mesma coisa. Concat, texto 1 é região, texto 2, o F. Vai dar o mesmo resultado, só que eu não preciso usar o e-comercial, com a função concatenar. Clico em OK, puxo aqui na alça. Já alterou aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui no PROC-V. Você pode usar os dois como concatenar, pode usar os dois como e-comercial, pode usar um e o outro. Se eu quiser usar o concatenar aqui, concatenar dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o E é só digitar, pegar as células e digitar para concatenar. Aqui no concatenar na função, eu tenho que clicar na setinha aqui, pegar o concat e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. Eu vou concatenar essa célula aqui junto com essa daqui. Ó, me retornar norte PA. Norte PA é o valor procurado da PROC-V. Dou um OK, eu tenho lá o resultado. Se eu alterar aqui, ó, por exemplo, vamos passar aqui para o Sudeste. Claro que Sudeste vai dar erro porque não tem PA. Eu tenho que mudar aqui também, para o Rio de Janeiro. Me retornou 26.647, que é o Sudeste Rio de Janeiro. Se eu mudar para São Paulo aqui, ele já altera aqui para 46.103, que é o de São Paulo, que está aqui. E sempre olhando aqui, ó, você consegue identificar que o que ele está concatenando aqui, o que ele está buscando é essa informação dessa coluna aqui. Você pode ocultar essa coluna e continua funcionando tranquilamente. É uma coluna auxiliar. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula. Uma aula sobre PROC-V e concatenar informações. Com isso você consegue buscar vários valores, né, fugindo do padrão da PROC-V que procura apenas um valor. Você pode usar o e-comercial ou concatenar. Aqui eu fiz exemplo com duas colunas. Você pode fazer com 2, 3, 4, 5, quantas colunas você quiser. É só concatenar dentro da PROC-V e concatenar numa coluna auxiliar. Bom, então qualquer dúvida é só deixar aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.